Oi gente, tudo bem? Vamos com mais uma aula e hoje o nosso assunto será as teorias de ocupação da América. Bom, e por que esse assunto é importante? É preciso lembrar que desde a chegada dos europeus, não só nas Américas, mas nas terras distantes, havia um sentimento de um sentimento eurocêntrico, né? Etnocentrismo. Eles não se sentiam, por chegar e encontrar o diferente, pessoas vivendo na África, por exemplo, vivendo em condições ainda tribais, primitivas, eles não se sentiram parte desses povos, não sentiram que houvesse algum tipo de ligação de parentesco genético entre as espécies, as raças, as etnias, né? Então eles começaram a deduzir todo tipo de teorias sobre esses povos, principalmente no objetivo da dominação no contexto das colonizações, né? Então havia todo tipo de explicação religiosa, fictícia, coisas tiradas da própria mente deles para embasar da sustentação ao contexto de dominação, né? E a mesma situação aconteceu nas Américas. Com a chegada dos europeus aqui, eles precisavam de amparo, de embasamento na dominação desses povos, ok? Não só na América do Sul, mas na América do Norte, com os ingleses, espanhóis, franceses. Bom, o importante é que, como eu já falei antes, a história ela não é uma ciência exata, ela sofre processos de mutação, de transformação ao longo do tempo. E o importante é que vão sendo possíveis esclarecer dúvidas antigas também, né, sobre como houve a ocupação desses territórios, ok? E lembrando que a principal dúvida é exatamente porque esses continentes são separados pelo mar. Então, havia as questões de como esses povos haviam chegado ali, né? Então vamos lá. Dessas teorias, existem pelo menos 3 mais discutidas. Algumas estão inclusive já sofrendo contestações, né? Mas as principais são a teoria de Clovis, a teoria da chegada pelo mar e a teoria autóctone. Vejamos então a primeira teoria. Bom, uma das grandes questões, principalmente para nós que moramos ou temos algum vínculo com as Américas, foi como se deu o povoamento da América, considerando que os portugueses não descobriram as Américas, pois já haviam habitantes povoando toda a sua extensão territorial, e ainda considerando que a ciência, através de mapeamentos genéticos, já provou que todos os seres humanos descendem dos primeiros grupos de africanos que saíram da África e povoaram todo o planeta. Lembram que eu falei da visão etnocêntrica dos europeus, que não se sentiam com algum tipo de parentesco, se sentiam superiores, a questão da cor da pele, da própria civilização, sua evolução tecnológica e civilizatória, quando olharam para o diferente, para os diferentes povos das terras distantes, eles acreditavam realmente que eram superiores. O etnocentrismo, né? O eurocentrismo. Então, para haver esse processo de dominação, eles defendiam a ideia de uma supremacia branca, de raça, de cor, enfim. Dessa forma, ainda hoje, os pesquisadores, os historiadores buscam esclarecer como se deu a ocupação dos territórios das Américas, né? Lembrando que geograficamente esses continentes são separados pelo mar. Então, a teoria mais aceita e defendida é a teoria de Clovis, que afirma que os primeiros grupos a chegarem nas Américas vieram da Ásia, mais precisamente nas atuais Sibéria e Mongólia. Bom, como esses grupos teriam chegado pela América do Norte? Acredita-se que na última glaciação
os níveis das águas eram muito baixos, então eles haviam se formado naturalmente pontes de gelo. Essa travessia teria sido realizada na região do Estreito de Bering, que é onde seria possível ter havido essa glaciação e formado-se uma ponte de gelo para que os humanos tivessem passado. Foi possível, então, a travessia dos primeiros grupos humanos para as Américas. E não só dos primeiros grupos humanos, mas também de animais de grande porte e seus predadores, obviamente, né? Isso teria acontecido aproximadamente há 11.500 anos atrás. Os historiadores chegaram a essa teoria da chegada pelo Estreito de Bering principalmente examinando artefatos de pedra e ossos de animais encontrados no sítio arqueológico de Clovis, situado no Novo México, no sul dos Estados Unidos. Os achados descobertos na década de 1930 foram datados entre 10.500 e 11.000 anos atrás, o que teria levado os pesquisadores a concluir que os primeiros grupos humanos chegaram ao continente americano atravessando o Estreito de Bering por volta de 11.500 anos atrás. E essa grande migração teria chegado a povoar todo o território americano. Então, através dessas teorias, foi possível também afirmar que o ser humano não é autóctone, que é a nossa terceira teoria, que vamos já falar sobre ela. Mas ela desacredita a ideia de que o ser humano seja natural, nativo, originário da Terra. Ok? Muito bem. Bom, gente, vamos para a segunda teoria mais aceita, mais divulgada no mundo, né? Mais difundida a respeito do povoamento da América. Bom, existe uma afirmação, uma teoria de que eles não vieram só pelo Estreito de Bering, pela América do Norte, mas também de que eles podem ter vindo pela Oceania, pelas Ilhas Polinésia, através de técnicas de navegação. Acredita-se que eles desenvolveram o domínio da navegação, construindo pequenas embarcações. Com isso, teria sido possível a travessia com essas pequenas embarcações da Oceania, Austrália, Ilhas Polinésia, até chegarem na região dos Andes, na América do Sul, né? E o caminho teria sido inverso, ou seja, o caminho de povoação das Américas não teria sido simplesmente lá pelo Estreito de Bering, mas poderia ter sido também inversamente. Os povos chegaram e foram povoando o caminho reverso das Américas, ok? Bom, e por último e mais simples é a teoria autóctone. Essa teoria afirma que o ser humano é nativo da região das Américas, brotou aqui como batata. Enfim, essa teoria ela é a menos acreditada. Nós falamos mais para efeito de conhecimento, para que vocês tenham essa noção de que existe teorias que acreditam que o ser humano é próprio, nativo mesmo das Américas e que não há parentesco com os outros povos dos outros continentes, ok? Mas nós vamos entender que isso não é possível. Por quê? A genética moderna já mapeou o genoma humano, né? o DNA humano. E através de pesquisas com povos de todas as nações, de todas as mais remotas regiões do planeta, essas pesquisas encontraram no DNA dos seres humanos o genoma, o DNA, a raiz do DNA dos primeiros povos encontrados lá na África, os primeiros grupos que haviam saído povoando o mundo, ok? Bom, então Adão e Eva nasceram e viveram na África. Os primeiros grupos humanos surgiram na África. Então isso já é consenso internacional entre os pesquisadores, historiadores, a ciência, né? Mas então as perguntas que sempre surgem, mas e a cor da pele? Os traços? Bom, hoje também explica-se tudo isso através da ciência. E a explicação mais aceita é a seguinte: a cor da pele, os traços, tudo isso são adaptações ao ambiente em que os seres humanos foram viver. Os grupos migratórios saíram da África e cada um distintos foram para regiões
de clima e situações diferentes, né? Então, como isso funciona? Vou dar um exemplo aqui para ver se vocês compreendem o que eu quero dizer. Grupos humanos que foram, por exemplo, para a Europa, a região da Alemanha que é gelada, que é fria, e esses grupos tiveram que se cobrir de pele de animais, se proteger das baixas temperaturas, né? Os altos níveis de frio, de temperatura baixa, tá? Então, ficando coberto, se protegendo do calor da luz solar, que naturalmente queima a pele, houve então, com o passar do tempo, o clareamento da pele. Tá ok? Muito bem. Os grupos que permaneceram na África, por exemplo, para se defender, para caçar, para buscar o alimento, para viver nas condições extremas do ambiente das savanas africanas, o que ele teve que fazer? Ficar exposto ao sol e às altas temperaturas, né? Se camuflar basicamente do ambiente. Isso vai fazer com que a pele escureça. Todo mundo sabe que a pele mais clara pega câncer, adoece mais fácil. Então, para melhor absorver o sol e se proteger, a pele foi ganhando uma conotação, a pele foi ganhando um tom mais escuro, ok? Então, quando esses povos vão se encontrar novamente principalmente no período das colonizações, vai haver toda uma surpresa. A diferença da aparência, da cor da pele, tudo isso, mas lembrem-se, isso são apenas adaptações ao ambiente, é o que a ciência afirma e defende atualmente, ok? Então, todos já foi provado, todos somos parentes, todos descendemos dos primeiros grupos humanos que saíram da África, ok? Bom, então é isso, gente. Essa foi nossa aula. O povoamento da América. Claro que tem muito mais a se dizer sobre isso, mas eu espero ter lembrado alguns fatos importantes dentro dessa temática. Principalmente as 3 teorias. A primeira de Clovis, a teoria da chegada pelo mar, né, pelas pequenas embarcações, e a teoria autóctone, ok? Outro fato importante para se lembrar é o seguinte: mesmo essas teorias sendo as mais aceitas, não quer dizer que sejam as que permanecerão. Lembram que a história ela vai sofrendo transformações a partir de pesquisas e o olhar do historiador sobre o fato novo? Vamos lembrar que no Piauí, no sítio arqueológico de Boqueirão da Pedra Furada, na região de São Raimundo Nonato, foram encontrados artefatos arqueológicos que datam de aproximadamente 50 mil anos. Então, percebem o problema? As outras teorias afirmam que a chegada do ser humano aqui nas Américas foi há aproximadamente 11.500 anos, entre 15.000 e 12.000 anos, coloquemos dessa forma. Mesmo assim, os achados da região de São Raimundo Nonato no Piauí, após passarem por datação por carbono, foram comprovados que passam de 50 mil anos. Então, levanta mais uma questão, mais um contraste aí nessas teorias, ok? A presença do ser humano nas Américas é muito mais antiga do que se imagina, tá bom? Bom, então é isso, espero que tenham gostado. Vamos continuar colocando nossas aulas, nossas pequenas recapitulações de assuntos. Um abração a todos e continuem estudando. Não esqueçam de fazer suas atividades sobre o assunto que serão postadas lá na plataforma, ok? Abração a todos, tchau, até a próxima!